10 anos da história do nosso mundo, capítulo 11 do Contraturno para a Educação Infantil. O Contraturno, como eu já falei um pouquinho no vídeo do Contraturno, ele era um espaço educacional para as crianças viverem suas infâncias e, ao mesmo tempo, elas tinham oficinas das mais diversas áreas do conhecimento humano. Tinha as fixas, né? Como do Alexandre, que eu já citei, que segue até hoje no nosso mundo, de musicalização, como tinha as variáveis, a gente teve oficina de cinema, a gente teve uma parceria com as meninas do Almanac Curioso, que são biólogas, e foi aparecendo, gente se interessava pela proposta, e aí às vezes fazia umas oficinas curtas, às vezes uma mensal, enfim. E a gente foi estruturando esse espaço educacional onde as crianças aprendiam, mas aprendiam de uma forma muito livre. Por que de uma forma livre? Porque elas não eram obrigadas a participar dessas atividades. A estrutura do Contraturno era isso, ou a criança participava da oficina, ou ela era encaminhada para fazer outra coisa. Elas tinham os momentos de deveres, as mais velhas, que vinham, né, da escola, por exemplo, de manhã, ficavam lá de tarde, já tinham seus deveres, então tinham os momentos de deveres, muito espaço de brincar. Então, assim, o que eu fui observando como uma idealizadora desse espaço educacional? Que as crianças participavam de tudo, com muita alegria, com muito entusiasmo. E o que eu identifiquei? Por que diferia, né, de uma escola? Porque, primeiro, elas não eram obrigadas a participar. Então, sim, há ali a subjetividade da escolha. E elas não eram avaliadas, elas não estavam sendo pressionadas, elas não tinham que chegar no final de uma oficina dizendo assim, eu aprendi isso, porque ia ter uma prova daqui a um mês. Então tudo fluía muito fácil com as crianças. Elas iam, elas participavam, daqui a pouco elas estavam brincando, daqui a pouco elas estavam, num momento de um jogo ali mais direcionado, de um brincar mais direcionado pela gente, depois um brincar livre, sempre tudo funcionava. E elas eram felizes ali dentro. Elas estavam vivendo suas infâncias sendo crianças. Pé no chão, Sempre aquele contato com a natureza. Então, o que eu observei? Que a educação deveria ser isso. Que uma escola deveria ser justamente isso. Proporcionar momentos significantes para as crianças. Onde a liberdade dessas crianças continuassem sempre operando. O sujeito agindo e decidindo junto com a gente. E assim aprendendo de uma forma mais prazerosa, a partir das suas curiosidades, a partir da sua própria pulsão de ir procurar uma resposta. Então, de conhecer algo novo, de viver uma experiência. Tudo isso movia a criança a participar de uma forma muito prazerosa. Por isso que lá em 2018, quando eu decido aqui na minha cabeça, pensante, sim, agora já podemos virar uma escola, já posso criar um projeto de educação infantil, eu já tinha essa experiência ali do Contraturno muito bem analisada. Então, eu entendia já na prática, além de já ter lido um monte de coisa na teoria, que sim, a criança move pelo mundo a partir dessa curiosidade. E ela aprende quando essa curiosidade está junto com o brincar. Então, assim, a hora que eu decido virar escola, que a gente vai criar, assim, o projeto político-pedagógico, eu me debruço por todos os documentos do MEC para achar todas as possibilidades pedagógicas que eu queria para o nosso mundo ser a escola, o nosso mundo, ser, digamos assim, a versão 2.0 do que era o Contraturno. Então, eu leio, assim, a BNCC, eu vou para as diretrizes, eu vou para os parâmetros. As diretrizes curriculares são muito legais, então elas me deram, assim, uma possibilidade de escola muito bacana. E crio o projeto pedagógico, então, que é uma evolução, olha só que bacana, do projeto de filosofia para criança que eu apresento na Casa do Zezinho, do projeto de Contraturno, daí junta com a experiência do meu aprendizado ali a partir dos documentos, né, que o MEC exige que uma escola tenha que cumprir em educação infantil no primeiro momento, depois no fundamental, e aí eu faço a primeira versão do projeto político-pedagógico da Escola Nosso Mundo.
Então, a primeira versão do projeto político-pedagógico da Escola Nosso Mundo, que é para a educação infantil, fundamental vem depois da pandemia, ele continua com a base do brincar, né? Esse brincar sendo muito levado a sério, brincar como uma força motriz para a criança conhecer o mundo, para a criança ser afetada pelo mundo. E tem como base também a filosofia para a criança. O professor Walter Quam é um dos grandes professores meus, não professor direto e indiretamente pelos livros, mas eu tive o prazer de conhecê-lo no seu grupo de estudo na UERJ. Pretendia fazer o mestrado com ele, mas não deu certo, enfim, coisas da vida. Ele é um dos grandes estudiosos de filosofia para criança e tem, assim, as referências dos livros deles são grandes referências para a nossa estrutura de PPP. O professor Walter, ele criou ali um estudo e estruturou algumas coisas muito bacanas nos seus livros da filosofia para a criança. Então, esse olhar do professor Walter, ele entra com tudo do projeto político-pedagógico. Eu pego os estudos deles, crio uma cruz ali com a BNCC e crio uma fundamentação prática do nosso PPP. Então, essas estruturas que foram testadas, digamos assim, vividas no contraturno, elas só se aprimoraram para virar a Escola Nosso Mundo, a prática da Escola Nosso Mundo. Então, foi justamente desse contraturno, que belíssimamente era vivido pelas crianças, que surge a minha vontade de ter uma escola de educação infantil, lá em 2018. Então, em 2019, a gente abre a Escola Nosso Mundo. Mas isso é para outro capítulo. Até!